Olá a todos, meu nome é Thales Braguinha Leão, eu faço mestrado na Unesp, aqui em Franca, no interior de São Paulo, onde eu também sou juiz federal substituto. Vou falar com vocês sobre crimes de periclitação da vida e da saúde durante a pandemia da Covid-19. Preciso agradecer à Universidade de Pernambuco pela oportunidade de participar da primeira mostra científica online e fazer aqui os meus elogios pela possibilidade de pesquisadores continuarem expondo seus conhecimentos, mesmo durante o isolamento social. Eu quero falar sobre crimes de perigo, então eu preciso lembrar o que são os crimes de dano, que são aqueles, regra geral do nosso sistema penal, em que há uma efetiva agressão a um bem jurídico. Por outro lado, os crimes de perigo, a gente tem, na verdade, uma antecipação dessa agressão. E a lei penal pune antecipadamente a simples causação de risco de dano a um bem jurídico. Esse risco de dano ele pode ser um perigo concreto, quando a gente precisa demonstrar que aquele bem jurídico efetivamente ficou em perigo, ou até um perigo abstrato, quando a própria lei presume a existência desse perigo. Em relação às vítimas, o perigo ele pode ser um perigo comum ou um perigo individual. O perigo comum é aquele em que a gente não sabe exatamente quem são as vítimas, elas não são determinadas. A gente não precisa dizer o nome ou quais são as vítimas. O principal exemplo que vem sendo trabalhado durante a pandemia é esse artigo 268 do Código Penal, que está falando da infração de medida sanitária preventiva. É um ótimo exemplo em se tratando de perigo comum. No entanto, a minha pesquisa pretende abranger as condutas que causam perigo individual, ou seja, que causa perigo específico para uma vítima, que ela é determinada, ou uma coletividade de vítimas determinável. Então, a gente adentra o artigo 130 como primeira possibilidade de análise. No entanto, o artigo 130 ele tem uma forma vinculada. O legislador exige que seja pela prática sexual, que tem um conceito um tanto quanto mais amplo do que aquele que a gente tem na expressão conjunção carnal, mas ainda assim ele exige uma cópula, ainda que não seja necessariamente vaginal, ou o ato libidinoso, que é aquele conceito que tem um pouco mais de amplitude e atinge toques em genitais, entre outros atos de apelo sexual. Além disso, precisa haver uma moléstia venérea. Moléstia venérea é um conceito que a gente tem que interpretar no caso concreto e principalmente entender que moléstia venérea vem sendo vista como aquela cuja transmissão é feita necessariamente pelo ato sexual. Então, os exemplos que vêm sendo trabalhados são os de sífilis e gonorreia, entre outros. Mas, num caso concreto, já foi afastada a AIDS como uma doença venérea, embora seja uma doença grave, incurável, inclusive mortal. Pela mesma razão, acredito que a Covid-19 também precisa ser afastada como doença venérea, porque, na essência, os principais meios de transmissão que vêm sendo noticiados sobre a Covid-19 não são pelo meio do ato sexual. Então, precisamos analisar se a conduta pode ser enquadrada no artigo 131. Por sua vez, esse tipo ele prevê uma forma livre. Então, não precisa ser ato sexual ou libidinoso, o que já ajuda para o enquadramento em relação à Covid. E ele substitui a expressão venéreo por moléstia grave. E a Covid-19 tem uma gravidade que não dá para ser questionada, inclusive com vários mortos ao redor do mundo, e mesmo aqui no Brasil. Então, estão atendidos esses pressupostos. É um crime de natureza formal, então, se o sujeito pratica aquele ato que é capaz de produzir um contágio, já é suficiente, mesmo que não exista o contágio. Mas e se houver o contágio, ele pode trocar de figura penal e, inclusive, em determinadas condições, sendo esse contágio resultante de uma lesão corporal leve, ela vai ficar absorvida pelo crime de perigo do 131. Mas se essa lesão corporal for grave ou for gravíssima, a pena dela é maior do que a do 131. Então é ela que absorve o artigo 131. Se houver uma morte culposa da vítima, a gente está falando de um crime pré-doloso, que é a lesão corporal seguida de morte. E se houver uma morte intencional dessa vítima, a gente está falando de um resultado danoso, então a intenção era de dano. Então não é um crime de perigo, e sim de dano, e o sujeito deveria responder por homicídio doloso. O grande problema do 131 é que ele exige um elemento subjetivo. A gente pode ver ele no texto penal, que ele fala que tem que ter a vontade de transmitir a moléstia. Então, o sujeito que com o fim de transmitir a outrem.
isso fica incompatível com um dolo eventual e principalmente com uma figura culposa. Então, para que infrinja o artigo 131, a intenção do agente tem que ser a de propagar a doença. Por sua vez, o delito do artigo 132 ele é subsidiário, ele é um soldado de reserva. Ele tem forma livre, o objeto material dele não tem restrições, ele não fala que tem que ser uma doença grave ou venérea, nem que precisa ser doença. Qualquer forma de exposição da vida ou à saúde de outro em perigo é suficiente. E ele não tem uma finalidade especial, ou seja, ele aceita um dolo eventual. Então, sendo ele de uma maneira sem finalidade especial, aquele sujeito que age sabendo que tem coronavírus e descuidadamente causa o risco de passar, ele assume a possibilidade de causar o risco de passar a doença para outro, ele pode sim, se efetivamente causar esse risco, porque o perigo precisa ser concreto, responder pelo 132. E o perigo precisa ser direto, precisa saber quem foi a vítima. Então, essa pessoa que tem um diagnóstico, ou ela teve contato com alguém com esse diagnóstico, ou ela tem os sintomas claros, e ela não obedece às regras de isolamento social, e ela vai ter contato direto com outra pessoa, o que é suficiente para transmitir a doença, ela está expondo a vida de outro a risco. Então, esse sujeito poderia, então, responder pelo artigo 132 e as penas dele. Com isso, eu agradeço a oportunidade de apresentação. Fica aqui o meu contato, claro, caso queiram mandar alguma dúvida ou sugestão. E tenham todos um excelente fim de pandemia, que seja isso para muito breve e que possamos retomar as nossas atividades com muita saúde, muita segurança e que tudo possa ficar muito bem.